Que herança Gilberto Freire deixou para o estudo das relações raciais no Brasil? Mais do que isso, o que ele traz também para a gente discutir questões de gênero e de interseccionalidade, que são questões não necessariamente, pelo menos fora do meio acadêmico, associadas às suas obras. E como a gente pode pensar ele e autores que têm essa importância na construção da visão social do Brasil em meio a um cenário de tantas polarizações. Para trazer esse debate para cá, a gente convidou hoje o Cleverson Flemme, prazer tê-lo aqui, Cleverson, primeiramente. O Cleverson é sociólogo, especialista em ensino de sociologia na educação básica e se dedica a estudos sobre a obra de Gilberto Freire, também sobre as desigualdades que interseccionam gênero, raça, cor e classe social no país. Ele, inclusive, escreveu o artigo Gilberto Freire, pegar aqui, em tempo de polarizações, para a revista Insight 104, está aqui nessa revista, vale muito a pena ler. Seja muito bem-vindo, Cleverson, um prazer tê-lo aqui. O que quer dizer essa ideia, esse conceito de Gilberto Freire em tempos de polarizações que você traz no artigo? Eu me interessei por um Gilberto Freire ou por Casa Grande Senzala como autor e obra que me ajudaram a compreender mais ou menos, né, o processo de constituição, os dilemas da sociedade brasileira, né? Nesse momento também que eu entro na universidade, 2010, eu entrei na universidade num curso de licenciatura em Ciências Sociais e naquele momento estava se discutindo o Plano Nacional de Educação, onde uma série de ataques ao ensino de sociologia, filosofia no ensino médio, as universidades começavam a ser atacadas, né? Por um lado, se por um lado havia esse ataque, um ataque que hoje a gente chama de ultraconservador, populista, reacionário, por outro, dentro da universidade, o termo conservadorismo ele circulava como uma espécie de xingamento, né? E para mim era uma experiência contrastante, né? Você lidar com um autor e com uma obra que te ensinam não só sobre o país, sobre as nossas práticas culturais, a nossa história de desigualdade, né? E, ao mesmo tempo, esse autor ir sendo gradativamente rechaçado, né? Por estudantes, inclusive, que estavam tendo seu primeiro contato com a obra, né? E aí, na pesquisa inicial, meu interesse por estudar o Gilberto Freire se dava por esse caldo de questões. Um autor e obra que nos fazem compreender o Brasil, ao mesmo tempo um autor xingado de conservador. E o que era isso? O que era o conservadorismo? Era uma tentativa também de entender o que é o conservadorismo, o que foi o conservadorismo no Brasil e o que representava ser conservador naquele momento. Uma vez que me parecia que o conservadorismo que eu percebia no Gilberto Freire me parecia também muito distinto daquilo que estavam chamando conservadorismo ali naquele momento. A princípio foram essas questões. Me formando professor, né, eu cheguei numa escola onde os efeitos daqueles ataques, né, que a gente, inclusive, estamos para sofrer de novo aí com as eleições que estão chegando, os efeitos desses ataques sobre a recepção dos alunos, não só desses autores, dos clássicos do Brasil, dos clássicos da sociologia, mas do próprio ensino de sociologia, mais do que isso, do próprio papel da escola. Alunos, às vezes, críticos sem conhecer, né? Sim. Claro que, com adolescentes, como era o caso, também cabe a nós, como professores, explicitarmos, né, as condições, as questões que perpassam a disciplina, a educação no Brasil, qual é o significado da escola, qual é o significado da sociologia para aquele aluno que está chegando.
Outra coisa é a universidade, que é um ambiente onde já se pressupõe uma certa curiosidade intelectual um pouco mais sofisticada. Não sei, posso estar enganado. Não, mas acho que uma coisa que você está trazendo, que até queria te questionar, mas você continuava, não atrapalha a sua resposta, mas se você percebe um pouco essa questão de você olhar para grandes obras, para grandes autores, mas para discussão, muitas vezes intelectual, acadêmica, a partir de um ponto de vista já de escolhas da sua identidade política, de certa forma, né? Você vai ler menos para discutir, para entender, até do que pessoas de quem você eventualmente pode discordar frontalmente, como a gente estava conversando antes. Gilberto Freire debatia com pessoas intelectuais de quem ele discordava. Mas você parte desse princípio já que a própria escolha do que você vai ler já é uma maneira de você se identificar num grupo, eventualmente estar na universidade, mais do que um processo de construção de pensamento, até para entender eventualmente uma crítica que você possa ter alguém de quem se discorda frontalmente. Você vê essa questão hoje em dia, essa diferença, né, entre buscar o conhecimento, o debate e buscar uma identidade em quem você lê? Conhecimento por identificação, eu acho complicado, sobretudo nos cursos de sociologia, de ciências sociais, onde um dos maiores princípios é o estranhamento da realidade social, mais do que isso, das suas próprias questões existenciais, né? Voltando ao Gilberto Freire, eu acho que o meu interesse pelo Gilberto Freire também era estranhar essas concepções que, né, em processos tácitos, como eu falei, eu ingressei na universidade pública, mas antes eu fui aluno de escola pública. Eu aprendi a ler numa creche subsidiada com dinheiro público, né? E eu sou fruto de certas políticas que a gente tem com a redemocratização do Brasil, né? Informadas por certas ideologias políticas, certos posicionamentos políticos, certas críticas, né, a posicionamentos políticos conservadores, autoritários, mas o ganho, aquilo que a gente tem para receber e contribuir com conhecimento é justamente a desnaturalização, né? A desorganização, inclusive, dos próprios pensamentos, né? A minha busca aí nessa menos... se passa por questões existenciais também, né? A identidade, ela informa, né? Eu não sei se é conhecimento por identidades, eu vou buscar autores com quem eu me identifico. Acontece no processo, mas não é só isso, né? O dissenso, ele faz parte, o conflito de ideias, ele faz parte da academia. O que a gente chama de diálogo, talvez seja a busca de um consenso, mas a pluralidade, ela faz parte, a contrariedade, uma coisa que eu aprendi com o Gilberto Freire, ela faz parte da nossa própria subjetividade, sobretudo no mundo onde usamos diversas máscaras, diversas identidades, né? A identidade, ela contribui para o conhecimento, né? Não como essência, não como natureza ou como algo que não muda, não se transforma, não dialoga, né? A identidade, ou essas novas identidades, elas trazem novas percepções para a academia, para a sociedade, para a política. Elas trazem também desconforto. Eu acho que nós estamos no momento, né, desses 10, 15 anos, talvez, não sei, mas dos anos 2000, meados dos anos 2000 para cá, nós estamos num momento de estresses, né, causados por esses ruídos, mas ainda assim, como intelectuais, como cientistas, nós temos que levar a sério esses ruídos e de onde eles vêm, né?
O que que eles nos trazem? Eles dizem respeito a uma série de insatisfações, ressentimentos, né? A produção de novos ressentimentos, novos desconfortos e desconfortos que fazem parte da história da formação da própria sociedade brasileira, né? Desconfortos relativos há uma distância entre as nossas classes dirigentes ou as nossas elites econômicas e culturais e o povo, né? A gente vive com a redemocratização um novo momento e é preciso acompanhá-lo. Só que não só olhando para o presente ou apenas sentindo o desconforto do presente, mas procurando compreendê-lo. Seja pelo distanciamento com olhar para o passado e para as coisas novas também, né? Sim, a partir do que a gente está falando, me chama a atenção, lendo o seu artigo também, porque a sensação que eu tenho é que você vê o Gilberto Freire, você citou que foi uma obra, né, formadora, como esses grandes clássicos, da maneira que a gente passou a pensar a sociedade brasileira, e que você foi ler com esse interesse, mas que ela ainda hoje, claro que a partir de uma série de chaves, o conhecimento horário de estranhamento, ela ainda hoje tem um papel, pode ter um papel para você pensar essa formação da sociedade brasileira, até entendendo e pensando as limitações do próprio Gilberto Freire, pelo lugar de onde ele vinha, pela experiência que ele tinha, pelas ferramentas que ele usa, mas ainda assim você traz no seu artigo que diversas questões que ele traz são interessantes para a gente pensar, ou trazem questões que são interessantes e que são fortes hoje, né? Uma coisa que você traz, e que eu achei muito interessante, porque a gente não associa tanto, pelo menos fora da academia, a obra dele, é a questão de gênero. Né? Você traz nesse artigo que ele, na obra, no caso a Grande Senzala, mas outros, ele traz essa discussão da questão de gênero como formadora da sociedade, da organização da sociedade brasileira. Como é que é isso? Como é que você vê isso na obra dele? Então, a minha escolha por estudar os vieses, não só do gênero, mas são as interseccionalidades, né? Entre gênero, raça, classe, sexualidade, vem, como eu já disse, do meu contato na sala de aula, ao ensinar as questões de gênero. Eu comecei a dar aula no Estado numa escola da Baixada, onde, às vezes, os poucos instrumentos que eu tinha eram esses livros que estavam às vezes, fechados numa biblioteca sem as pessoas acessarem. As bibliotecas não, salas de leituras das escolas públicas, pelo menos até então das escolas que eu dei aula no Estado, elas têm esses clássicos, né? E me espantava que a galera não abria, às vezes, a sala de leitura para os alunos terem pelo menos o acesso de circular entre aquele patrimônio que está ali, acessível, né? Casa Grande Senzala, nas minhas aulas de gênero, eu adorava usar Casa Grande Senzala para mostrar essas desigualdades estruturais. E aí, quando desigualdades estruturais, as violências, né? Casa Grande Senzala explicita, como eu falei, as violências, mas também a apropriação do trabalho feminino, pelo sistema patriarcal. A categoria patriarcalismo, ela está logo na introdução do livro. Quer dizer, é um instrumento. E um instrumento, quando a gente dá aula de ciência, a gente não está pregando dogmas, né? Um autor ele pode ter diversos posicionamentos em diversos momentos da sua trajetória. Tratando dessas questões no ensino médio, eu fiz também uma especialização depois para entender esses embates. E aí a questão do gênero no ensino de sociologia surge. Eu fiz uma pesquisa de percepção com os meus alunos que eu acompanhei de 2016 a 2018, 2019, para perceber a relação deles, o que o ensino de gênero, a relação significativa que eles construíam em torno disso e desses saberes. Passada essa especialização, essa pesquisa, veio a pandemia, eu não tinha como ir a arquivo,
Eu lembro que minha pesquisa do mestrado era sobre um outro conservador, Oliveira Viana, e a presença do Durkheim no Oliveira Viana. Algo que me interessava na época mais fortemente, mas com a pandemia eu não pude realizar. Existia uma série de questões estruturais na Casa Oliveira Viana, e eu tive que mudar o meu projeto, e aí eu resolvi aliar essas questões do estudo sobre conservadorismo, o uso do Gilberto Freire nas aulas de gênero, em sociologia. A minha questão é que a gente falava dos direitos das mulheres e os meninos ficavam apáticos, né? E aí, nessa pesquisa ainda, era uma pesquisação, quer dizer, era uma pesquisa que usava as aulas e as atividades de sala de aula. Para mobilizar os meninos, eu resolvi passar um documentário de 2016 chamado O Silêncio dos Homens, onde um documentário, uma pesquisa com cerca de 20 mil homens no Brasil, homens de diversas regionalidades, abordando a questão da socialização masculinista que a gente tem e tal, e por aí vai. E essa questão das masculinidades eu não pude tratar nessa pesquisa da especialização, e eu achava que seria uma boa, né? Quando houve essa mudança no meu projeto no mestrado, eu conciliei essa questão das masculinidades que me gerava interesse, e a pesquisa do Gilberto Freire, do conservadorismo, também para entender uma certa... se haveria, já que Gilberto Freire volta a ser rechaçado nesse contexto, eu já ouvi na universidade pessoas falando, eu não li e já não gosto, né? Essas questões, e aí, o que tem de novo nisso que estão chamando de conservadorismo agora? É autoritarismo, é conservadorismo, é populismo? O que tem de diferente? Existe aproximação, existe uma genealogia, né? Visto que para preparar o projeto eu tenho uma coletânea, se agora não me falha a memória, sobre os escritos freirianos, uma coletânea de 2001 chamada O Imperador das Ideias. E tem um artigo do Olavo de Carvalho ali, né? Que não me ajudou muita coisa, mas também me chama a atenção. O que o Olavo de Carvalho está fazendo aqui? E seria o Freire um ideólogo, sei lá, será que esses movimentos são tributários desse... Era uma questão, e eu vi que não, tem diferenças e diferenças significativas. Eu acho que a minha chegada para estudar o Gilberto Freire por esse viés de gênero perpassa todas essas questões, e a minha tentativa, como eu falei também, estranhar meus posicionamentos, já que eu, como professor atacado, eu tive que adotar posturas combativas também, né? Eu fui chamado em secretaria porque eu estava falando de religião, política, sexualidade, gênero em sala de aula. Fui chamado. Então, valores democráticos, a partir dos seus atores, quando eles não se defendem, eles morrem. E assim, eu tive que responder praticamente, também combativamente, só que na pesquisa, na universidade, é um momento também de respiro que eu encontro para organizar, né, esses ruídos, né? E de maneira mais calma, mais dialógica. E aí eu entendo que eu tenho que ser mais generoso também com aquele autor que eu estou criticando, pelo menos para compreendê-lo, né? Mas curioso você falar, uma pergunta, mas não para querer te interromper. Mas você falou que você sofreu críticas, teve que enfrentar questões justamente por estar discutindo, né, questões que são vistas como progressistas.
né, dentro da sala de aula. Por outro lado, você ficou no meio do caminho também, você também sofreu críticas ou teve que enfrentar questionamentos por estar estudando um autor hoje visto como conservador ou que teria uma visão considerada ultrapassada, embora nem sempre tenha sido visto assim, eventualmente por alguns preconceituosa da sociedade. Como é que foi esse outro lado, de estar querendo discutir questões chaves da sociedade hoje, gênero, sexualidade, raça, mas usando para isso o Gilberto Freire visto como um conservador? É uma questão que quase sempre aparece, né? Por que Gilberto Freire? Sim. Né? E como eu falei, eu entendo a obra do Gilberto Freire como um patrimônio. Assim, você vê o que o cara faz e com tantos elementos assim materiais, né, que por mais que você conteste as ideologias, os preconceitos, as reificações do autor, uma coisa que você aprende também com Gilberto Freire, que eu aprendi, é que por meio do autor, por meio dos seus preconceitos também, você adentra mentalidades, você acessa questões que estão no tempo, né, que se aproximam ou não do nosso momento, do agora, dos nossos conflitos, né? Eu acho que a questão por que Gilberto Freire ela sempre surge enviesada, nesse sentido que você está falando, né? Por que um autor conservador? Porque, né, é um autor que talvez melhor tenha me ensinado a conformação, os mecanismos, né, de subjetivação autocrática, que é histórico na nossa sociedade. Gilberto Freire, quando ele fala dos complexos, ele mobiliza a categoria sadismo, masoquismo, sexualidade da psicanálise, ele traz para a sua análise do Brasil desde Casagrande Senzala, ele te dá insights para pensar como a gente tem esses elos problemáticos de sociabilidade, de solidariedade social, né, que nos levam à cultura do favor, à cultura da dependência, a uma cumplicidade complexa, contraditória, estranha entre dominadores e dominados, né? Quer dizer, como a violência também conforma elos de solidariedade social que, inclusive, são importantíssimos, eu penso, para os movimentos identitários hoje, né? E quando eu falo movimentos identitários, eu não estou me referindo somente ao que a gente, no senso comum acadêmico, chama de identitarismo, também como uma forma de xingamento e Sim. também como uma forma de fechar os olhos para certos incômodos que não vão ser resolvidos sem se encarar seriamente o que eles nos trazem, né? Eu acho que o momento, e eu tendo a achar que, não sei se sempre foi assim, desconfio talvez ou não, mas eu acho que os incômodos eles são permanentes, eles vão continuar enquanto a gente não se resolver dentro das nossas próprias diferenças, né? Quer dizer, a universidade hoje ela é outra, ela tem novos atores e a gente precisa lidar com os conflitos. É claro que existem exageros de ambos os lados, né? Eu acho que uma postura talvez mais equilibrada entre antagonismos, né? Inclusive, é a tese do próprio Freire, que não sei se é bem uma tese, mas é uma espécie me parece, de aposta, né? Uma aposta nas relações, nas implicações, na convivência, né? Que eu acho que
no momento de exacerbação, de um individualismo movido pela tecnologia, ou melhor, movido não, agenciado, né, pelas big techs que a gente tem aí, e tanto no sentido de um consumismo, mas também no sentido dessas noções de identidade fechadas em si mesmas, em suas bolhas. Eu acho que essas posturas a ideia como se diz, de interpenetração ou de interação mesmo, de solidariedade humana, né, elas precisam ser resgatadas. Quer dizer, eu não sei se é uma crise moral, mas com certeza é uma crise ética, né? Sim. E recuperar certos valores éticos, que são clássicos, né, são importantes. Eu acho que é importante na política, na universidade, né, no dia a dia, né? A ética, ela está sendo deixada de lado, né? Parece que existe um predomínio da moral, mas nós somos cientistas, o nosso papel é avaliar, né, a moral, né? Eu acho que um pouco de ponderação, de equilíbrio, a gente consegue aprender e perceber, como você inicialmente, ou em algum momento, em uma outra conversa nossa, você chegou a colocar, o Gilberto Freire, ele já foi visto como comunista, como conservador, em diferentes momentos, né? Eu acho que, além da obra e do autor, é preciso também conhecer as bases, as condições, né, que propiciaram a produção que é reflexiva, né, entre as ideias autorais, os posicionamentos políticos e a própria obra, né? Mais do que somente a trilogia, eu acho que é um ponto importante falar. Eu persegui as trilhas do gênero no Gilberto Freire, né, a partir dessas obras da Casa Grande Senzala, Sobrados e Mucambos e Ordem e Progresso, mas também a partir de uma tentativa, não sei se bem sucedida ou se tão bem sucedida assim, obviamente precisa de mais refinamento, mas tentar retraçar aquele caminho que foi trilhado pelo Gilberto Freire no momento em que o Brasil era subalternizado, a ideia de Brasil, de cultura brasileira, praticamente não existia, né? Sim. É uma questão do tempo, essa colocada por inúmeros autores. O gênero não está presente só no Gilberto Freire, né? A gente usa o conceito gênero como categoria de análise. O Gilberto Freire não tinha esse conceito como categoria de análise, mas é interessante que ele forja um instrumento, não sei se um instrumento, mas ele forja um conceito relativo ao gênero e essas imbricações que hoje nós chamamos de interseccionalidade. Ele vai falar da especialização física e moral dos sexos no Brasil. Um tipo de modulação de corpos e subjetividades por um sistema que submete homens, mulheres, negros, pardos, a um só sexo, a uma só raça, a uma só classe. Quer dizer, ele está tratando dessas dimensões. Ele está complexificando, inclusive, essas categorias, né? O que a meu ver, é a contribuição desses movimentos identitários sérios, né, para o entendimento
e para o combate às desigualdades sociais. Quer dizer, ele trata da multiplicidade mesmo se ele busca, ou você pode, pela crítica, dizer que ele busca uma visão unificadora, a ideia da miscigenação, de que somos todos uma parte de ser brasileiro, embora ele esteja construindo isso, como você disse, numa época em que É uma ideia você de... criar ser brasileiro já era uma ideia, de certa forma, transformadora, mas ele traz a multiplicidade de conceitos e de chaves de leitura, mesmo dentro desse processo. É a multiplicidade das diferenças nas suas fraternizações. Isso não quer dizer que não existam hierarquias. Sim. E essas hierarquias estão ali colocadas e, de certa maneira, refletidas no livro dele, com opiniões, com preconceitos de época, né? É interessante que Gilberto Freire, hoje a gente fala de branquitude nos movimentos negros, se referindo a um conjunto, né, de pensamentos e ideações relativas a certos ideais de branquidade que são históricos no Brasil. O Gilberto Freire é um dos primeiros autores que, nessas obras, se eu não me engano, Sobrados e Mucambos e Ordem e Progresso, que ele vai falar, Ordem e Progresso, ele vai falar sobre o preconceito de branquidade. Ele apresenta um questionário. Isso é interessante porque, apesar de se falar de Casa Grande e Senzala, em certa medida em Sobrados e Mucambos, pouco se fala, a meu ver, né, em Ordem e Progresso, né? Ali ele coloca, já nas primeiras páginas, um questionário que ele mobilizou supostamente ele diz, mobilizou nas suas pesquisas anteriores, que deram origem a Casa Grande, Senzala e Sobrados e Mucambos, mas independentemente desse instrumento realmente ele ter usado ou não, ele usa entrevistas de personalidades, de homens do seu meio social, sujeitos subalternizados também, com certo viés masculinista, mas que as questões dos chamados direitos das mulheres estão ali, certas questões referentes ao preconceito racial, e aí o Gilberto Freire que vai dizer no Ordem e Progresso, o brasileiro ele tem preconceito de dizer que tem preconceito de ter preconceito. Que é muito atual, né? A gente aprende isso depois com o Roberto da Mata, com uma galera, mas é interessante perceber como o Gilberto Freire ele acabou se tornando um autor incontornável para a intelectualidade ou para as intelectualidades brasileiras, as direitas e as esquerdas, né? Aproveitando falar de direita e esquerda, que você trouxe aqui várias chaves que o Gilberto Freire traz com qualquer visão que você possa ter do mundo, como você falou, em que ele vivia. Até mudando um pouco, interessante a gente pensar que você escreve também isso no artigo. Na época que ele escreve também, ele estava muitas vezes dialogando com uma posição que era eugenista, né? Exatamente. Que não é como se ele estivesse discutindo somente com o polo mais à esquerda. Na verdade, a ideia que ele traz se contrapõe a pessoas que achavam que você era determinado racialmente, quem você era, o que você podia atingir, né? Então há uma diferença também. Há uma diferença. É por isso que a contextualização, seguir a trilha do gênero no Gilberto Freire não é só ler esses livros, é estudar sobre a trajetória do próprio autor. Em certa medida, esses livros são autobiográficos, né? Você percebe ali, você vai percebendo uma construção que começa com Casa Grande e Senzala, quer dizer, um retorno à colônia, passando pelo Império e chegando aos primeiros momentos da República. O Gilberto Freire ele está fazendo um movimento que a gente só percebe em Ordem e Progresso, que ele faz um retorno ao passado para chegar no momento de publicação de Casa Grande e Senzala. Ele faz um movimento circular, inclusive para falar de si mesmo. Eu acho que não é novidade, né? Esse caráter, essa especificidade do Gilberto Freire de se autopromover, né?
E aí ele se coloca nesse lugar desses intelectuais, desses idealistas práticos, revolucionários, conservadores que ajudaram a construir uma imagem do Brasil. Mas eu divago. O que eu ia dizer, na verdade, é que nesse questionário e nas respostas desses questionários, você encontra, né, figuras importantes, né, homens abastados, dizendo, não tem preconceito, eu apoiei o abolicionismo. E aí depois, quando são perguntados, isso está lá no Ordem e Progresso, e você casaria seus filhos com pessoas pretas, pessoas de cor? E aí a pessoa que não tinha preconceito, ela despeja ali, né? Quer dizer, o Gilberto Freire, ele causa essa polêmica, eu acho que pela própria forma, também como ele expressou essas ideias. O equilíbrio de antagonismos também é uma forma pelo qual ele expõe essas contrariedades da sociedade, e a forma ensaio que ele adota é essa forma do zigue-zague, das indas e vindas e das repetições desses antagonismos, que são os mesmos, se não nos conteúdos, ele vai dizer que nas formas, quer dizer, formas de sociabilidade concreta, ou melhor, conteúdos concretos de sociabilidade das interações que se torna uma forma social que vai se perpetuando no tempo, né? E criando estruturas da sociedade brasileira. E aí é uma discussão mais sofisticada e mais complexa, porque mesmo as estruturas, no sentido marxista do termo, elas mudam. A escravidão, ela é abolida, né? Mas a forma, ela se perpetua de modo que antigos modos de sociabilidade, eles vão se perpetuando no tempo, independentemente das mudanças de viés mais econômicos. Sim. Eu posso estar enganado, posso estar gerando controvérsias com essa minha interpretação, mas isso me parece que é o que ele está tentando dizer ali, embora ele não esteja negando os fatores econômicos. Assim como a questão de classe, não me parece haver uma negação. Acho que o problema do Freire é quando essas categorias elas são tratadas de modo rígido, unidimensional, sem deslizamentos, sem interpenetrações, classe, gênero, raça, sexualidade. Sexualidade, apesar de se falar do conteúdo sexual do livro, da sexualidade presente no livro, muitas vezes lembradas pela fortuna crítica, não tem uma exploração mais elaborada também disso. E no momento, né, vamos lembrar, a sexualidade ela é uma categoria da psicanálise, né? Para o momento do agora, já que a gente, aí sim, falando em identitarismo, nesse sentido vulgar negativo, onde, sei lá, como é que se diz, prontuário de saúde mental está virando, né, uma forma de sujeito se colocar identitariamente, né? Que é um outro debate hipercomplexo, né? Mas é interessante pensar como certos complexos, né, eles vão sendo pensados e colocados pelo Freire, nos gerando insights para pensar como outras dimensões da vida social, as emoções, né, os afetos, né,
eles também são construções sociais e que também perpassam os tempos, eles também sofrem mudanças, eles também se perpetuam, eles também, afetos também contribuem para a produção de desigualdades, né? É interessante falar isso, que você traz justamente um olhar que não diria que é o contrário, mas que, como você fala, discute justamente com a crítica que é feita a ele, né? Que é o fato dele trazer tanto essa discussão da identidade, né? Como você forma a sua família, a sua vida, as experiências pessoais e como isso derrama para a política, para as instituições. Aí eu queria pegar esse gancho e falar de uma outra coisa que você toca também no seu artigo, e acho na sua obra, que é justamente essa questão, passando um pouco da ideia do senhor de engenho, do patriarcado, de como isso organiza as relações de poder e as relações, muitas vezes, entre o opressor e o oprimido. Né? E aí você tem uma frase no seu artigo, que é uma frase de Berto Freire, que ele está falando que às vezes é mais fácil você buscar ser a confiança, ou ser salvo, ou a grande figura protetora num senhor general, num senhor capitão, do que num senhor bacharel, quer dizer, num membro da sociedade civil. E essa imagem do militar, muito próxima que a gente discute nos últimos anos, mas eu transcenderia isso, que você também transcende. Não só do militar, mas essa imagem patriarcal, né, do Messias, do Salvador. Do protetor, como é? do Salvador. Quer dizer, não é só ideia, né? É o legado histórico, né? que é a escravidão. O sistema escravocrata, ele nos deixa nas relações sociais. Eu estava falando ainda agora de formas e conteúdos. Tem uma coisa meio zimeliana no Freire, ele cita o Zimmel também, né? Embora não elabore, ele cita o Zimmel na bibliografia, no corpo do texto, pelo que eu me lembre, eu não achei. São essas formas de sociabilidade que se perpetuam no tempo e às vezes nos chegam com um certo anacronismo, né? Confortável para certos setores, ainda hoje, da nossa sociedade, e muito desconfortável para a maioria da população, que é a cultura da tutela, da dependência, do favor, onde você olha para um presidente da República e você não vê um presidente, você vê um pai, você vê uma mãe. Quer dizer, falo da mãe por conta da Dilma. Eu lembro que nas primeiras campanhas da Dilma, foi feita toda uma reformulação da imagem, que Sim. envolveu diversos aparatos, eu acho que não cabe eu falar aqui. Mas eu lembro na época que me soou um pouco isso, né? Se o Lula é o pai, a Dilma é a mãe. Tanto que ela foi chamada a mãe do PAC, né? Você usou, teve a expressão. São essas pequenas linguagens de gênero também, que estão em Casa Grande e Senzala e nos traz essa reflexão. Até quando, né? O social vai ser visto como uma família nesses mesmos termos da Casa Grande, né? Uma família hierarquizada, né? A mulher também tem um papel nessa hierarquia, né? A gente lembra do Freire dizendo ou afirmando a mulher no seu papel de elemento estabilizador da sociedade, né? Obviamente, isso envolve uma série de crenças, de valores, né? Que o Freire, desde jovem, ele vai captando. O Freire, ele não nasceu conservador, ninguém nasce conservador, ninguém nasce nada, né? Acompanhar esse processo é interessante porque você vai vendo a conformação de um certo tradicionalismo no Freire, que ele vai convertendo em pensamento coerente, conservador, né? Quando ele a passagem dele pelos Estados Unidos, né, mostra um pouco desses choques culturais em que um freire protestante, né, batizado
né, na Igreja Batista, mobilizado por uma série de novos valores de sociabilidade, de modernização, que vão emergindo e se rotinizando com a ascensão dos Estados Unidos, a ascensão gradativa dos Estados Unidos, como me parece que ele vai para os Estados Unidos ainda jovem com uma certa postura liberal, né? De certo modo embasada por esse protestantismo batista, mas quando ele chega nos Estados Unidos ele vai se dando conta dos contrastes entre o que ele mesmo idealizava de uns Estados Unidos, principalmente um Estados Unidos de liderança, de uma ética profissional do trabalho. Ele vai vendo as contradições também da sociedade estadunidense, principalmente no Sul, em Baylor, onde ele estudou, mas principalmente em Nova York e ali, quando ele está fazendo seu mestrado na Universidade de Columbia, ele vai se dando conta dessas contradições, né? Que ele assimilou quando muito jovem, por conta do pai, em certa medida, talvez um liberal, não sei se liberal estrito senso, mas um liberal conservador, quer dizer, ele volta atrás nas posturas, né? Ele volta atrás na desconfiança. A gente vê um Freire mais progressista esmorecendo. Isso, em parte, por conta dos preconceitos também que ele vai sofrer como imigrante, né? E como não fazendo parte daquilo que na minha dissertação eu vou falando, eu chamo, junto com os estudos de masculinidade, uma certa conformação de uma masculinidade hegemônica, né? Principalmente desse nosso lado de cá, do Ocidente, capitaneada pelos Estados Unidos, né? O self-made man. Sei. Enfim, você me perdoa porque eu sou prolixo, eu começo uma coisa, eu vou... Mas eu também já estava falando que eu queria fazer mais uma pergunta, mas eu sempre estouro o tempo. E quando eu vou ver, mas tá horas, porque uma pergunta vai desembocando na outra. E é interessante, você traz muito essa questão contraditória, né? Mesmo no pensamento e na formação, né? Porque a gente está falando, o Freire que vai para os Estados Unidos, que era visto, né, como um país avançado, progressista, moderno, e ao ter esse contato em busca disso, ele se torna, de certa forma, ele vai se tornando conservador. E ao mesmo tempo em busca de uma identidade brasileira, né? Exatamente. Então é tudo muito imbricado. Deixa eu ter uma última pergunta. Antes que já vão falar, chega. Mas uma última mesmo. Uma coisa que acho que a gente já passou, mas me chamou muita atenção quando a gente falou. A gente falou de várias chaves do Gilberto Freire para a gente pensar a sociedade. Nenhuma coisa que você falou é essa relação do opressor com o oprimido. Né? Como ela se dá e como ela se constrói, você concordando ou não com as conclusões que ele tem, mas como ele pensa essa construção. O que você acha que ele traz de chave para você ler, para a gente pensar isso hoje? Eu digo pensar isso hoje, a gente fala também a própria esquerda pensar, porque uma coisa muito atual que a gente vê sempre, para citar uma coisa, um exemplo, só polêmico também, mas a dificuldade que a gente tem muito da esquerda, nas redes, em todos os lugares, para entender, por exemplo, por que o motorista de Uber, o entregador de aplicativo, muitas vezes vota no Bolsonaro ou é de direita, e existe um estranhamento, às vezes uma quase revolta disso, né? Tipo, às vezes até no diálogo, você não entende o seu próprio interesse, como é que você faz isso, você não sabe onde você é, quem você está, né, de onde você vem, quais seus interesses. Né? E como você acha que o Gilberto Freire traz alguma luz teórica para a gente entender como é que, para a gente não estranhar tanto, entender como é que acontecem esses processos de formação, de identidade política, que não são necessariamente tão óbvios, né, ou diretos quanto se pode pensar, ou até cobrar muitas vezes. É a identificação com o opressor, né? Em parte. Né? Mas também existe uma mobilização, uma certa expertise, né? Como a gente estava falando da Lula,
do Lula e da Dilma, dessa identificação com a figura do pai e da mãe, isso também vale para o Bolsonaro, né? Ele é aquele tiozão, aquele paizão, aquele defensor da família e dos bons costumes, né? E aí, os valores, quer dizer, a dimensão afetiva, ela conta, né? Eu estou falando dessas transições do Gilberto Freire, de um Gilberto Freire jovem, né? Com certas posturas liberais, não sei se postura propriamente dita, mas tem um artigo, a biografia do Henrique Larreta e o Guilherme Guiucci, de 2007, né? Foi lá onde eu li isso. Ele tem uma questão que essas transformações se dão pelos preconceitos que ele sofre fora, mas se dão também por certos conflitos existenciais, psicológicos, assim. Tem um fundo psicanalítico interessante, né? Quando ele critica o bacharel, quando ele critica, por vezes, a Igreja Católica, mas também traz um catolicismo à brasileira, vamos dizer assim, tem uma questão do pai e da mãe aí que é muito forte. Já que a gente está falando de gênero e dessas figuras paterna e materna e da família patriarcal, a mãe era tida, inclusive, pelos protestantes, com quem o Freire lidou na juventude, se batizou e tal, por uma fanática católica. A mãe repreendia o Freire, inclusive. Quando ele vai para os Estados Unidos, ele lida com aquelas mulheres para frente, né, que olham para as latinas como um conjunto de beatas. Eu acho que isso fere lá dentro. Quer dizer, quando a esquerda também mobiliza essas categorias de xingamento, né? E às vezes fazendo crítica a esse modelo de família que só existe na imaginação, mas quando a gente levanta os dados sobre a sociedade brasileira não existe, só existe no ideal, quer dizer, o ideal, as ideias elas não estão soltas. Eu acho que uma coisa que a gente aprende com as teorias de gênero é que as ideias elas se corporificam, né? A gente qualifica o real por meio do sentimento, também das emoções. E eu acho que existe uma certa expertise conservadora em não sei se manipular seria a palavra, mas gerar essa identificação, né? A gente sabe dos atos performáticos desses movimentos, né? Dentro dos repertórios de confronto que eles trazem, eles também trazem um repertório forte de performar, né? Essa figura ideal, o herói, o salvador, o ungido, né? Messias. O Messias, né? Perfeito, Cason. Dado esse gancho, acho que vamos terminando aqui nossa entrevista. Claro, eu queria te agradecer muito. Acho que foi uma discussão muito rica, muito legal a gente poder discutir, ao mesmo tempo, discutir profundamente um autor que tem esse peso, né, para os críticos, para os que gostam, para os que estudaram, mas tem esse peso inegável na construção da visão da sociedade brasileira, do que é ser brasileiro, né, e pensar a atualidade disso, mas por esse lugar contraditório, e ao mesmo tempo a gente discutir o hoje, coisas que estão acontecendo agora, e essa inevitabilidade, de certa forma, da contradição, né, nas pessoas, na sociedade, nos autores. Então, te agradecer mais uma vez. Gente, quem quiser ler esse artigo que a gente está falando, e vale a pena, está na revista Inteligência 104, está disponível gratuitamente no acervo da revista, no site da revista Insight Inteligência, e também outros conteúdos
conteúdos muito legais lá. Para você que quiser assinar e receber cada inteligência nova, tá saindo um número novo agora mesmo. E também as redes sociais da Insight Inteligência, as redes sociais do Canal Meio, para acessar conteúdos também inéditos, diferentes, novidades. Vale muito a pena. Fiquem ligados nisso aí. E nas próximas entrevistas e até o próximo Diálogos, que vai ser também muito legal. Agradecer de novo, Cleverson, mais uma vez a tua presença aqui. Espera. Calma, só mais um minuto. Já foi ver o novo lançamento do streaming do Meio? A gente passou um tempo investigando por que a política brasileira é assim. Por que os partidos não funcionam. Por que a gente vive nessa sensação que nada se resolve. Daí surgiu mais um episódio do Ponto de Partida da série Nós Brasileiros. Intitulado Os Partidos, esse episódio começa na Primeira República e vai até hoje contando a história dos partidos políticos. Sabe, é para entender a nossa política de trás para frente e chegar em 2026 sabendo o que tá em jogo de verdade na hora de apertar confirma nas urnas. Tá no streaming do Meio, junto a muitos outros títulos originais exclusivos para os assinantes premium. Assina, é para assistir.